Mais uma vez desejo saudá-los com a graça e a paz de Jesus, amém? Eu quero, nessa noite, ministrar, fazer uma reflexão com os irmãos a respeito desse tema, em busca da felicidade. Em busca da felicidade, claro, também dentro de um contexto de sentido da vida, a razão de viver, e abordar na perspectiva bíblica, para as nossas vidas, que as Santas Escrituras, elas deixam bem claro para nós a respeito desse tema, dessa temática toda que estaremos abordando. O texto bíblico básico que irei usar está em Eclesiastes 1, o verso de número 17, que está escrito: Então dediquei a aprender de tudo, desde a sabedoria até a loucura e a insensatez. Descobri por experiência que procurar essas coisas também é como correr atrás do vento. Todo ser humano, em algum momento da sua vida, já indagou para si ou para outro qual o caminho à felicidade, ou qual o sentido da vida. Pensar nessa temática nos leva a refletir a pelo menos em 4 principais aspectos ou propostas da vida, E nós iremos abordar assim, pelo menos essas 4 propostas que o mundo nos oferece, a vida nos oferece, como sendo caminhos ou meios que nos levam à felicidade. Quando Salomão, ele se dedica a fazer uma reflexão sobre tudo que ele construiu, sobre tudo que ele realizou, sobre tudo que ele fez, sobre tudo que ele viveu, ele deixa para nós alguns exemplos mediante a sua experiência, Eclesiastes detalha muito sobre já a vida de Salomão na sua velhice já. É por isso que Salomão começa a, de certa forma, a fazer esta meditação e esta reflexão em tudo quanto a sua vida, ela trouxe para si as experiências. Por isso que é aquele livro que traz, de certa forma, meio que uma crise existencial de Salomão, um estado, muitas das vezes, depressivo de Salomão. E aí ele usa, muitas das vezes, alguns termos, algumas versões, como correr atrás do vento é todas as coisas, ou que não faz sentido, de todo o trabalho realizado, ou que é em vão tanta correria, tanta energia gasta nesse mundo em relação aos projetos, às coisas, ao trabalho, e tantas outras coisas que assim são feitas. Então, dentro desse ponto, é uma reflexão de Salomão na sua velhice diante de tudo o que ele realizou. E ele chega a algumas conclusões em relação a esses projetos da sua vida. Então, o primeiro ponto, o primeiro aspecto que eu queria tratar com os irmãos, como sendo propostas ou caminho que traz sentido à vida, ou uma realização do ser, ou uma satisfação, uma completude do ser, que é justamente a realização de projetos, ou a realização de um sonho, ou a realização profissional de cada ser humano. O mundo nos apresenta essa proposta, não é verdade? Como sendo que quando eu concluo algum projeto, algum sonho, algum plano que eu tenho, ali eu estarei satisfeito, completo e realizado. Ou seja, terei felicidade. Assim também, quando nós conseguimos uma carreira profissional bem-sucedida, muitas pessoas dizem, então eu estou realizado, eu estou completo, estou satisfeito agora, é a minha razão de viver, a minha alegria, encontrei-me na vida, achei-me na vida. E Salomão, ele traz para nós como sendo este homem que viveu grandes experiências e grandes realizações de grandes projetos para a sua época, como sendo um dos homens
da sua época o mais sábio, o mais rico, o mais poderoso. E pelos relatos, as histórias também bíblicas nos mostram isso também. Como foi próspero, bem-sucedido, de grande sucesso, o reinado de Salomão. E assim toda a sua história. Eclesiastes, por exemplo, Eclesiastes 2, verso 4 em diante, o próprio Salomão ele vai dizer: dediquei-me a projetos grandiosos, construindo casas enormes e plantando belos vinhedos. Fiz jardins e parques e os enchi de árvores frutíferas de toda a espécie. Construí açudes para juntar água e regar meus pomares verdejantes. Comprei escravos e escravas e outros nasceram em minha casa. Tive muito gado e rebanhos, mais que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Juntei grande quantidade de prata e ouro, tesouros de muitos reis e províncias. Contratei cantores e cantoras e tive muitas concubinas. Tive tudo que um homem pode desejar. Tornei-me mais importante que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim e nunca me faltou sabedoria. Tudo o que desejei, busquei e consegui. Não me neguei prazer algum. No trabalho árduo encontrei grande prazer, a recompensa por meus esforços. Mas, ao olhar para tudo o que havia me esforçado tanto para realizar, vi que nada fazia sentido. Era como correr atrás do vento. Não havia nada que valesse a pena debaixo do sol. Essa era uma grande lamentação de Salomão, que ele finaliza assim, depois de detalhar, de descrever como que foi toda a sua vida. Você já pensou, já parou para refletir? Salomão, ele não foi somente um rei, mas ele foi um grande empreendedor, um grande administrador, foi também um grande arquiteto, engenheiro, foi um grande comerciante. Não somente isso, mas Salomão também foi um grande bancário, podemos dizer assim. Tudo que você possa imaginar como profissões estava ali na pessoa de Salomão. Sabedoria não lhe faltava. Por isso, para a sua época, ele estava muito à frente de todos os outros. Os seus projetos magníficos. A fama de Salomão percorreu reinos e reinos. E muitos vinham visitar Salomão justamente por conta disso. Dos seus grandes projetos, daquilo que estava dando certo, daquilo que estava funcionando. Por isso que ele detalha, descreve todas estas coisas e deixam bem claro para nós que aqui havia um homem de grande experiência em todos os aspectos da vida profissional. Este é Salomão. E que o seu coração, o desejo que havia nele, o pulsar do seu ser, a sua força e a sua energia foram colocados justamente nesses projetos. E ele conseguiu realizar todos. Ele foi bem-sucedido, ele teve grande prosperidade, ajuntou muito, mas muito ouro, muita prata, muita riqueza. Abastança havia no reinado de Salomão. Então, se nós formos fazer uma comparação em relação a uma realização, uma satisfação, por meio de um projeto de vida bem-sucedido, não falta no currículo de Salomão motivos e razões para que ele fosse um homem de grande felicidade, para que ele fosse um homem que tivesse encontrado de fato a razão, o motivo, o sentido da vida e a felicidade plena. Não lhe faltava. Eu acredito que nenhum outro homem na face da terra tenha conseguido tamanha façanha de ter este currículo tão grande, de reunir em si, num homem só, numa pessoa só,
tantos projetos e realizações. Ele era, de fato, um grande administrador, um grande empreendedor e foi um rei, realmente, que trouxe muita prosperidade. Não somente isso, né? A gente vai se dando aos detalhes, mas ele também foi um grande agricultor, pecuarista, fazendeiro. O homem entendia de tudo e tinha tudo ali no seu reinado. E era ele quem administrava todas estas coisas. Era ele, o rei Salomão. Mas veja que diante disso, Salomão, no verso 11, ele encerra dizendo, diante de todos esses projetos bem-sucedidos e essas realizações: mas ao olhar para tudo que havia me esforçado tanto para realizar, vi que nada fazia sentido, era como correr atrás do vento, não havia nada que valesse a pena debaixo do sol. Mas como assim? Alguns dizem que de fato Salomão estava em uma grande depressão. Estava realmente nessa crise existencial e por isso desconsiderou o que tinha realizado, o que tinha feito. Mas na verdade eu entendo, eu compreendo de que Salomão, diante de ter vivido tantos projetos, tanta prosperidade, ter tanta fama, ele não somente viveu tudo isso, mas ele também provou de tudo quanto você possa imaginar dos prazeres e pecados do mundo. Apesar de todos esses projetos bem-sucedidos, a sua vida em si foi uma vida marcada pela promiscuidade. Foi um homem que não somente deu lugar para que projetos grandiosos fossem ali realizados e construídos, mas também deu lugar para as loucuras e as paixões carnais. Este foi também Salomão. Então, de um lado, ele tem toda essa fama de projetos bem-sucedidos, mas de outro, esse vazio por dentro, essa crise de fato existencial que havia no seu ser, porque ele estava simplesmente dizendo para nós: a felicidade, o sentido, a razão da vida não está aí. Não está aí. Não segue por este caminho com esta expectativa, isso é uma ilusão. Ao final haverá uma frustração. Quando o homem, ele pensa que encontrou o sentido, a razão, a felicidade na sua vida, que agora está na satisfação do seu ser e da sua alma, por meio de um projeto ou de projetos bem-sucedidos na sua vida. Dito isto, nós vamos para o segundo ponto, que são propostos para nós nesta vida como sendo meios, caminhos de felicidade, de sentido, de razão de viver, de plenitude de vida, de bem-estar, que são os relacionamentos amorosos. Encontrar alguém para compartilhar a vida, com a perspectiva de encontrar afeto, cuidado, segurança e bem-estar para constituir uma família. Nós vamos encontrar, e eu quero citar como exemplo, no Evangelho de João, capítulo de número 4, a partir do verso de número 6, muitos já conseguem identificar que nós estaremos falando ali daquele encontro que houve de Jesus com a mulher samaritana. João 4:6 diz assim: o poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente de Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda nem balde, e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva?
Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu este poço? Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó? Seus filhos e seus animais bebiam. Jesus respondeu: quem bebe desta água logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Vá buscar seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse: é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem que vive agora. Certamente você disse a verdade. Mais uma vez, nos encontros de Jesus, começa-se um raciocínio ali, no contexto da conversa, e Jesus leva a um assunto que parece que deixa as pessoas de fato ali com perguntas, indagações, ou simplesmente com vontade de dizer o que tem a ver com isso. O que tem a ver com a nossa conversa. Porque Jesus está com sede, ele pede água, o assunto depois vai adiante, a mulher diz que quer da água que Jesus tem para dar, porque saciaria a sua sede para sempre, e do nada Jesus disse: vá buscar seu marido. Vá buscar seu marido. O que na verdade há para nós refletirmos diante desse contexto, irmãos, é que esta mulher, ela expressa aquilo que todo ser humano, ele também tem, que é sede. Sede de realização. Assim como Salomão tinha também. Esta sede, este desejo ardente, descontrolado, por algo que vai realmente completar o seu ser. Então essa mulher expressa para nós, na verdade, a existência de cada um. Sede, desejo, por satisfação, em ter saciedade. E Jesus, como sempre, muda de assunto, porque ele, na verdade, quer entrar no assunto e no tema principal do que há de necessidade no coração do homem. Por isso que ele ordena aquela mulher: vá buscar o seu marido. Porque Jesus, na verdade, ele estava oferecendo a água da vida e estava querendo tratar com aquela mulher de que ela já tinha buscado na sua vida, na sua existência, razão para viver, sentido para a vida, ou seja, havia uma sede que transcendia aquele momento ali, daquela sede natural. E era justamente a sede que ela estava querendo saciar, e ela estava buscando durante a sua vida inteira esta realização, ou esta felicidade, ou esta completude em um relacionamento amoroso. Nem naquela época, naquela geração, e nem na nossa época, é normal, e principalmente para uma mulher, casar-se 5 vezes. De papel passado mesmo. Foi registrado em cartório. Legalmente ela foi casada, ela teve 5 maridos. Aí eu fico imaginando, rapaz, essa mulher, ela deveria ser uma mulher muito atraente, muito bonita. Porque para conseguir casar 5 vezes, e as samaritanas de fato, elas tinham esta fama de serem mulheres bonitas, formosas. E não era diferente, com certeza, com esta mulher. Mas o fato é que ela conseguiu casar 5 vezes. Essa façanha ela conseguiu. É um caso extraordinário. É um caso que foge à ordem natural. E, além do mais, depois de ter 5 maridos, ainda conseguiu se juntar. Aí nós já entramos na época da modernidade, onde as pessoas não casam-se mais, não registram mais em cartório, não há legalização, mas simplesmente entram para dentro de uma casa e dizem: nós somos casados.
E aí Jesus disse, olha, bem disseste, tu não és casada, né? Este homem que você está vivendo com ele não é o teu marido verdadeiramente. Mas o que essa mulher expressa é essa necessidade de que a grande expectativa que cada um de nós, cada ser humano tem, de dizer, eu serei feliz, eu encontrarei o sentido da vida quando eu encontrar alguém que cuide de mim, que me dê afeto, que me abrace, que esteja por perto, e que esse alguém constitua família juntamente comigo, porque provavelmente, quando isso acontecer, eu serei feliz, eu encontrarei o sentido da vida, a razão de viver. E vai nessa expectativa. E essa mulher já tinha tentado 5 vezes ser feliz. Já tinha tentado 5 vezes encontrar o sentido da vida. Isso não saciou ela. Ela não encontrou. Ela continuou esta busca. Mas ela não encontrou. Porque não está aí. Não está aí. E Jesus estava justamente naquele momento querendo que ela entrasse neste conflito, que ela pensasse sobre este tema. Jesus estava provocando nela esse tipo de entendimento e de reflexão. Eu já vivi muitos casos, já busquei em vários a felicidade e o sentido da vida, mas o que eu encontro é este vazio. E Jesus, por isso que oferece para ela, eu tenho para você águas vivas. Você encontrará e eu tenho condição de te dar aquilo que vai saciar o teu ser. Ou seja, aquilo que vai apaziguar a tua vida. Tu encontrarás paz, segurança, cuidado, afeto e amor em mim. Era isso que Jesus estava oferecendo para aquela mulher. E quando Jesus revela esses detalhes da sua vida íntima, ela já em si diz para Jesus, Senhor, eu sei que tu és profeta. Já reconhece que há algo sobrenatural além na pessoa de Jesus. O nosso terceiro ponto ainda continua nesse contexto. Porque o que este mundo também propõe, o que a vida propõe para nós, como sendo um caminho à felicidade, para o sentido e a razão da vida, é também a religião. Muitas pessoas têm essa expectativa de que por meio de uma religião, pronto, vão acalmar, apaziguar a euforia do seu ser, a sua ansiedade. A crise existencial agora vai ter um fim por meio da religião. E as pessoas tentam. E as pessoas, elas ingressam. E elas buscam este sentido e esta razão em várias religiões, em milhares de religiões. E esta mulher, ela tem esta crise também. Ela tem essa sede também. Não é somente amorosa, mas é também religiosa. Porque quando Jesus continua o diálogo com ela, no verso de número 19, o verso 19 vai dizer assim, o Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu, creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse, eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando vier, ele nos explicará tudo.
Então Jesus lhe disse: sou eu, o que fala com você. A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que não é ele, o Cristo? Veja que essa mulher não somente tinha buscado em um relacionamento amoroso, em uma vida conjugal, em uma vida familiar, o sentido da vida, a razão, a felicidade do seu ser, mas também ela tinha outra sede. Ou seja, a sede é a crise do homem e ela tem e abrange, contempla todos estes aspectos, seja profissional, seja amoroso, seja religioso. É sede, é sede. E toda essa sede, na verdade, lá no íntimo do ser, da sua alma, da minha alma, na verdade, é sede de Deus. É sede de Deus. Porque não tinha nada a ver esta pergunta da mulher com o contexto da conversa que eles estavam tendo. Só que Jesus tinha mexido, Jesus tinha tocado ali, no mais íntimo daquela mulher, e que ela não suportou. É como se ela dissesse para Jesus: eu tenho outra sede, eu tenho outro conflito, eu preciso de ajuda também nessa área, me ajude. Em relação a Deus, eu quero saber aonde é que se adora a Deus, qual o lugar, aonde é este lugar que eu tenho este encontro com Ele. Eu preciso, eu quero. E há uma confusão muito grande, porque os judeus dizem que é em Jerusalém onde Deus é encontrado, é o único lugar onde se adora a Deus, é no templo. Mas os nossos antepassados adoraram a Deus no monte. Eu estou nesta crise, neste conflito, nesta dúvida, e eu quero saber, porque eu reconheço que tu és um profeta. Aonde é homem de Deus que se adora a Deus? E aí Jesus já começa a dar aquela revelação para aquela mulher, de que ele de fato era o Messias, o profeta, que já estava começando a explicar todas as coisas, trazer a luz de Deus à mente e ao coração do homem. Por isso é no encontro com esta mulher que Jesus faz esta revelação. Qual o lugar, aonde é, qual é a hora, de que modo, de que jeito se conhece a Deus? Jesus responde para elas: não são lugares fixos ou físicos, mas os verdadeiros adoradores. Chegou a hora em que os verdadeiros adoradores, eles adorarão a Deus, ao Pai, aonde só é possível adorar, encontrar e conhecer a Deus, que é em espírito, é no coração, é no mais íntimo do ser. É por meio do mais íntimo do ser, e é aí aonde Deus pode ser encontrado, aonde Deus pode ser adorado, aonde há esta possibilidade de um relacionamento, de uma comunhão, de um encontro com Deus. É no teu ser, é no ser de cada homem. Porque aprove a Deus, foi a vontade dele em não mais habitar em templos feitos por mãos humanas, mas naquilo que ele mesmo criou e fez, que é cada um de nós. É aí aonde Deus, ele é adorado, ele é encontrado, é aí aonde nós encontramos ao Senhor. Jesus disse: a verdadeira adoração, ela se dá de forma verdadeira, genuína, no coração do homem. Por quê? Porque Deus é Espírito. Porque Deus é Espírito. Diante desta revelação, aquela mulher, ela sai desesperada para contar estas boas novas já. Aquela mulher, ela tinha começado de fato a beber da água da vida. E ela já não estava mais suportando. E Jesus, ele disse que aqueles que crerem, conforme diz as Escrituras, do seu interior jorrará, fluirá rios de águas vivas. Falando justamente da presença de Deus em Espírito, do Espírito Santo do Senhor, que estaria a habitar o ser humano. E por que aquela mulher já começa a beber desta água? Porque ela não está agora suportando, e ela agora começa a se tornar esta fonte que jorra para a vida eterna. Por isso ela sai
desesperada, com vontade, com desejo já de revelar o Cristo, o ungido, o Messias. Diz que ela volta para o povoado e já começa a dizer a todos: venham ver, venham ver. Eu tive um encontro com um homem que parece ser o Cristo, o Messias, porque ele revelou a minha vida inteira, a minha vida toda. E isso só é possível com alguém que venha de Deus. E aquela mulher, ela tinha muita credibilidade, porque ela disse que contou a todos no povoado e todos foram ao encontro para ver o homem. Então ela tinha credibilidade. E foram ao encontro de Jesus. Esse texto deixa bem claro para nós, meus amados irmãos, que não é por meio de rituais religiosos, não é por meio de sacrifícios, não é por meio da religião que o homem tem um encontro com Deus, ou seja, que o homem encontra de fato a realização do seu ser, a razão e o sentido da vida. Está muito além de templo, está muito além de ritos, está muito além de costumes, está muito além de liturgias, muito além mesmo. Está muito além de cerimoniais, está muito além de cultos, está muito além de tudo isso, de todas as estruturas eclesiásticas que você possa ter conhecimento. Deus é Espírito, e os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em Espírito e em verdade. O que Jesus estava querendo dizer com isso, vamos mais além, é que a experiência com Deus, ela está muito mais além do que fazer parte de uma religião. Seja ela o judaísmo ou o cristianismo. Seja ela o espiritismo ou o islamismo, seja qualquer uma das religiões que possa existir. O homem, ele pode ter tido a experiência, e muitos já tiveram, de passar por milhares de religiões, centenas de religiões. Mas se ele não tiver provado do Deus vivo, do Deus que é Espírito, não tiver experimentado, tiver tido a experiência deste encontro com Ele, porque nada substitui o fato da comunhão íntima, verdadeira, experimental, e que é a vontade de Deus que o ser humano tenha, esta experiência de um encontro com Ele, com o Deus vivo, nada substitui. Você pode conhecer todas as correntes teológicas, você pode ter estudado todos os homens, os teólogos, que já passaram por esta terra, você já pode ter lido os milhares de livros que tem sobre teologia. Se não tiver esta experiência, como Jesus estava chamando aquela mulher para ter, a verdade é que você teve muita informação de Deus, mas não teve a experiência e o conhecimento verdadeiro de Deus. Esta mulher exemplifica para nós que Deus está chamando cada ser para uma experiência pessoal com Ele. Está chamando e oferecendo a água da vida. Ele está dizendo: venha beber, venha saciar o seu ser, venha ter esta comunhão, venha ter este relacionamento, porque Jesus é o Deus vivo. É o Deus vivo. É assim que se conhece a Deus. É por meio desta experiência, deste contato, desta comunhão. Louvado seja o nome do Senhor. O quarto ponto, irmãos, que eu quero destacar nessa noite, o último ponto, ele está no exemplo em que Jesus, ele mostra para nós aquela história do filho pródigo, muito conhecida.
O quarto ponto que nós iremos tratar é desfrutar sem limites os prazeres deste mundo. Se entregar ao máximo a tudo quanto o coração desejar, todas as paixões, todos os desejos e todas as loucuras. Em Lucas, no capítulo de número 15, há esta passagem, nós estaremos lendo. Lucas, capítulo de número 15, a partir do verso de número 11, diz assim: Um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, longínqua, onde desperdiçou tudo que tinha por viver de forma desregrada. Quando o seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui, morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe o anel no dedo e sandálias nos pés. Matem um novilho gordo. Faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Essa história, além de outras coisas que nós poderíamos tratar, outras temáticas, mas dentro desse contexto, mostra para nós, detalha para nós, e é um exemplo para nós deste quarto ponto, em que esse mundo de fato propõe. É um caminho que se abre para nós, é uma porta que se abre para nós, é uma tentação que se abre para nós. Para aqueles que estão em crise, as paixões deste mundo, e não somente as paixões, mas os prazeres que este mundo oferece, são propostas justamente de sentido da vida, de razão do ser, de meios de felicidade, de completude. Agora medite comigo, veja a vida deste jovem, se ela não parece com a vida de muitos jovens, se ela não tem algo a ver com a vida que mesmo eu e você temos também como sendo meio de razão de viver e de felicidade. Este jovem, ele quer a capacidade e o poder de desfrute de tudo que esse mundo possa oferecer de prazer. E ele tem esta condição, ele recebe a parte dos seus bens, da sua herança, e agora sai como um desesperado. O que há na vida deste homem é fome, é desejo, é sede. Sede de encontrar a felicidade, a razão de viver. Ele estava provavelmente numa rotina de vida em que ele teve esse desejo de dizer: eu quero conhecer coisas novas. Ou seja, ele estava vivendo como se um tédio. Ele diz: naquele momento, abriu-se um buraco no seu ser. Eu quero preencher de alguma forma, não dá mais para viver desta forma. Eu quero encontrar razão, sentido, eu quero desfrutar de tudo que o mundo possa me dar, oferecer, que eu tenha condição
de ter. O texto diz que ele sai desesperado pelo mundo. E aí o que o mundo oferece? O mundo oferece como prazer as paixões carnais, o sexo, a se deter no meio da promiscuidade, da prostituição. Ele prova de todas estas coisas. O mundo oferece alucinógenos, o mundo oferece bebidas, o mundo oferece o álcool como sendo um meio. Aquilo que vai, pelo menos, por algum momento, por algum instante, me tirar a sobriedade, a lucidez, e eu vou ficar, pelo menos assim, naquele relaxamento. Né? Quem já consumiu bebida alcoólica sabe que por um momento ele dá aquele relaxamento, a pessoa sai de si assim, ou seja, foge um pouquinho do problema, da crise existencial por um momento, mas depois o buraco só aumenta, né? Quando volta a lucidez, a sobriedade, a coisa só piora. Mas oferece também as drogas. E oferece quantas outras loucuras e aventuras e prazeres que nós poderíamos aqui citar e enumerar. O fato é que este jovem vai e prova de tudo. Era muita grana, muito dinheiro. O seu pai era um homem muito rico, muito próspero. Muito rico, muito próspero. Aí imagina, muito dinheiro no bolso. Muito dinheiro no bolso. Diz o texto que ele gasta tudo. Gasta tudo. Bebe todas, prova de todas as drogas, participa de todas as promiscuidades e orgias que você possa ter conhecimento. Constrói para si um paredão, chega em cada festa, paga a conta. Começa agora a ser adulado pelos que estão à sua volta, os oportunistas. E ele começa a ter agora esta fama, o homem que tem muito dinheiro, que paga as contas, quem está perto dele tem mulheres também. Ou seja, é este caminho que o mundo oferece de prazeres e de loucura, e que este jovem deu lugar no seu coração para isso. Era muita sede, era muita fome, era muito desejo, era muito vazio. Era muito vazio. Até que chega o momento em que o salário de toda esta vida promíscua ela chega. Agora acaba-se o dinheiro, né? Essa história já é bem conhecida. Acaba-se o dinheiro, acaba-se os amigos. Acaba-se o dinheiro, acaba agora as influências. Acaba o dinheiro, acaba agora a fama. Acaba-se o dinheiro, acaba-se agora a condição, a possibilidade e o poder de ter os prazeres. As mulheres que ele tinha, agora já não o querem mais. Tudo aquilo que ele tinha para desfrutar, agora não está mais ao seu alcance. O que acontece agora é que ele é desprezado. E não somente isso, mas ainda tem a infelicidade de, naquele momento, naquele tempo, em que já não tinha mais dinheiro, ainda vinha uma fome sobre aquela terra, uma grande escassez. Aí o negócio piora. Aí a humilhação começa, porque ele agora vai atrás de um trabalho, de um emprego, pelo menos para encontrar um meio de sobrevivência. Ele quer sobreviver. Nós poderíamos fazer uma conjectura e pensar que aquele jovem deve ter pensado em algum momento em tirar a própria vida. Porque é isso que acontece com o ser humano. Quando vai com grande expectativa de encontrar, de ter algo que venha o completá-lo, trazer este sentido da vida, essa razão de viver, e que é frustrado, e a frustração foi grande, muitos tiram a própria vida, dizendo, não tem como, não dá mais para viver. Eu não tenho condição de sair deste lugar, não tenho condição de dar mais um passo. Mas ele pensa, e ele vai atrás de um emprego, pelo menos para sobreviver, ter algo para comer, que supra a sua necessidade, pelo menos física. E aí ele encontra um homem que lhe dá um emprego, e esse emprego é para cuidar de quê? De porcos. Ele cai nesta humilhação.
Mas aquele homem estava passando necessidade física tão grande já, de fome, que ele estava desejando comer as comidas dos porcos. Dentro deste ponto, irmãos, eu queria destacar que em cada exemplo aqui citado, tanto na vida de Salomão, quanto na vida daquela mulher samaritana, como na vida deste jovem, a porta para a razão e o sentido da vida, ela começa a abrir-se quando o homem começa a cair em si. Quando o homem começa a cair em si. Sabe, né, aquele ditado que diz, demora a cair a ficha, né? Mas quando a ficha cai, aí o homem precisa tomar decisões sérias na vida. Precisa tomar decisões sérias na vida. O texto diz que este jovem, caindo em si, lembrou-se da casa do seu pai. Que amargura que veio no seu ser. Que amargura. E ele começou a refletir, a meditar, se meu pai pelo menos me receber como um servo, já é demais. Não sou digno de ser reconhecido mais como seu filho. Eu só quero ser servo. Eu aqui passando fome e necessidade, enquanto os trabalhadores, os servos do meu pai têm abundância, não lhes falta o que comer. E eu nessa situação, eu desejo ser somente um servo. Ou seja, a humilhação foi tamanha, tão grande, que aquele homem ele se sente tão desonrado de uma forma que ele quer ser aceito pelo seu pai, pelo menos na condição de servo. Quer ser apenas um servo. E o texto diz que ele, caindo em si, ele lembra-se do seu pai e ele começa uma jornada de retorno para a casa do seu pai. Eu quero, neste momento, abrir um parênteses, principalmente para os jovens. E eu quero dizer, principalmente para os jovens desta geração, está sendo proposto muitos caminhos para vocês. Muitas portas estão se abrindo. Muitas propostas como sendo um meio de felicidade, de razão de viver, de sentido da vida. E se por um acaso, aos que estão aqui presentes neste dia de hoje, e aos que estarão um dia, não sei quando, ouvindo esta mensagem, por meio das mídias sociais, quero dizer para você que antes de tomar as decisões, de aceitar as propostas de sentido, de felicidade, de razão de viver, que este mundo está colocando, antes de tomar esta decisão, tome a decisão de beber da água da vida. Não queira experimentar e viver as experiências frustrantes, decepcionantes, porque isso é um perigo. Pode te levar a uma grande frustração, decepção de vida e de amargura e de vontade, de desejo de morrer e não de viver. Que os jovens possam saber que somente em Jesus é encontrado o sentido e a razão do nosso viver e da nossa existência. Para encerrar, irmãos, nós encontramos também na vida de cada um destes exemplos aqui citados, a conclusão que cada um teve da sua experiência. O primeiro exemplo que nós demos foi de Salomão. E Salomão, ainda em Eclesiastes 12, verso 13 e 14, olha a conclusão que Salomão chega. De tudo que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Nós teremos de prestar contas a Deus de tudo o que fizemos e até daquilo que fizemos em segredo, em oculto, seja o bem ou o mal. Salomão, ele encerra esse escrito dele
simplesmente desta forma: todas as coisas, sem Deus, sem temor a Ele, sem obediência a Ele, não faz sentido. É correr atrás do vento. É em vão. É em vão passar pela terra e conquistar tudo o que se tem a conquistar. Reinos, fama, riquezas, tudo. É isso, essa é a reflexão de Salomão. Tudo não faz sentido sem Deus. O tudo é nada sem Deus. Salomão está dizendo, diante de todas as experiências vividas e passadas, de todos os prazeres desfrutados deste mundo, de tudo aquilo que o meu coração desejou, que os meus olhos viram, que desejei, que fiz, que pratiquei, que vivi, a conclusão é esta: o sentido, a razão e o propósito, a felicidade está. É temer a Deus e é obedecer aos seus mandamentos. Esta é a conclusão de Salomão. A mulher samaritana, ela deixa para nós também a síntese ali da conversa com Jesus, o resumo, a conclusão. Verso 19 de João 4 diz assim: a mulher respondeu: agora eu sei que o Senhor é profeta. Então a mulher, no verso 15, então a mulher pediu: por favor, me dê dessa água, assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água. É como se aquela mulher estivesse dizendo para Jesus: Senhor, eu entendi o propósito da nossa conversa. O Senhor estava querendo tratar do meu vazio, da minha crise existencial, da minha fome, da minha sede, de tudo quanto eu já busquei nesta vida como sendo meio, proposta de felicidade, de razão de viver. Senhor, eu sei. E esta conversa que eu tive contigo, Senhor, eu agora chego à conclusão de que se eu beber desta tua água, se o Senhor me der desta água para beber, eu nunca mais precisarei buscar em nenhum outro lugar, em nenhum outro canto, a razão de viver, porque certamente é no Senhor que se tem esta razão. O sentido da vida está em ti. Eu quero desta água, dai-me de beber, Jesus. Esta é a conclusão da mulher samaritana. O filho pródigo, Lucas 15, verso 16. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Este jovem estava simplesmente a dizer: eu quis tapar o buraco que havia em mim. Eu quis encontrar o sentido e a razão de viver. Não encontrei. Só aumentei mais ainda. Mas eu sei aonde está o sentido da vida. Eu sei aonde eu era feliz. É na casa do meu pai. Por isso para lá retornarei. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos de nós aqui, irmãos, já não vivemos tantas experiências, não é verdade? Tem muitos aqui que já têm talvez até mais de 30 anos já de fé. E quantas propostas já não foram colocadas diante de cada um de nós? Por que você está aqui até hoje? Mesmo às vezes cada um de nós ainda sujando os nossos pés com a poeira da vida, ou seja, mesmo cada um de nós tendo pecado, tendo caído já, não há nenhum santo aqui no nosso meio, a não ser o santo Jesus presente em espírito. Mas não há. Mas uma coisa é certa: mesmo caindo, mesmo desfrutando de algum prazer, mesmo ainda na nossa lucidez, mas na nossa fraqueza, ainda dando lugar a um prazer neste mundo, depois, meu amigo, de ter bebido da água viva da vida, não tem mais volta. Ela saciou. Nós podemos voltar ao poço, mas nós já temos certeza de que lá nós não encontraremos. Por isso, há muitos que estão peregrinando na fé e continuam tendo Jesus
como maior razão e sentido da vida e da sua existência. Cada um de nós que temos mais tempo, com certeza já proferimos estas palavras em dizer: vamos voltar para o mundo, lá eu não tenho mais razão nem prazer de viver, este mundo não tem mais nada a me oferecer. Ou seja, este poço chamado mundo, de fato, não saciou e não saciará nunca a nossa sede, somente em Jesus Cristo de Nazaré. Isso não é sinal de que bebendo desta água nós nunca mais teremos problemas na nossa vida. Isso não é sinal de que nunca mais nós teremos momentos de tristeza na nossa vida, de angústia. Não! Jesus não estava propondo isso para aquela mulher. Mas mesmo cada um de nós ainda tendo os nossos momentos de tristeza, de angústia, de tribulação, de aflições neste mundo, uma coisa é impressionante, irmãos. Eu digo isso por experiência própria. Não há nada que a gente já tenha passado, seja de traições, seja de decepções com alguém, ou seja de perdas nessa vida, de tribulações, de problemas, mas nada nos faz tirar a nossa pacificação, a nossa confiança, a nossa segurança, porque esta água está em nós e está jorrando. Porque nós não desistimos, porque não vamos buscar em outros poços, porque já nos saciou. Já existe essa satisfação no nosso ser, aleluia, já existe. Quem volta a beber novamente do poço é só querendo viver aventuras, mas ele já tem a certeza e a convicção que Jesus é a água viva. É Ele que mata a sede do nosso ser. E nele nós encontramos de fato o sentido da vida. A razão, a felicidade, é nele, é nele. O que nós concluímos, irmãos, depois de tudo isso, é que o caminho da felicidade tem início quando, caindo em si, atendemos ao chamado de Deus, para que nele possamos descobrir o valor, o sentido, o propósito e a razão de cada aspecto da vida, assim como fazer juízo em cada proposta apresentada nesse mundo. Por último, e mais importante, saber que fomos criados para a sua glória, honra e louvor. Portanto, quer comamos, ou bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, façamos para a glória de Deus. Façamos para a glória de Deus. O sentido e a razão de viver eu encontro em Jesus, em saber que eu fui criado para o seu louvor, para a sua glória e para fazer a sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E que além de tudo, eu não estou perdido. Eu fui achado. Eu sei de onde eu vim. Eu sei o que eu estou fazendo aqui, que devo fazer. E mais do que isso, eu sei para onde eu vou. Isso é ou não é maravilhoso, grandioso? Isso traz ou não pacificação, felicidade? Porque muitos estão aí, dando cabo da própria vida, porque nem sabem de onde vieram, não sabem o que estão fazendo aqui, estão perdidos e nem sabem para onde vai. Por isso a crise existencial, ela se intensifica e muitos se entregam a todos os poços para beber de todas as águas que este mundo oferece. Mas eu e você bebemos da água viva. Amém? Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos encerrar este momento com uma canção. A minha esposa vai estar louvando ao Senhor.